Vamos lá, seção 15.6, área de superfície. Nós vamos ver como podemos utilizar integrais duplas para calcular a área de superfície. Tá certo? No cálculo de uma variável, a gente viu também algo parecido, como a gente poderia calcular, não é isso? Comprimentos, algumas aplicações. Aqui a gente vai calcular essa superfície aqui. Tá certo? Vamos trabalhar um pouquinho essa definição, um pouquinho do entendimento dessa imagem e algumas definições aqui, tá bom? Seja S a superfície com equação Z igual a F de XY. S vai ser a superfície, então, que vai ser gerada, tá bom? Olha o S aqui, né, nessa superfície de azul aqui, olha o S. Então, esse S, ele provém, não é isso? Do cálculo do f de xy, né? Você tem um x, um y, a função vai jogar um resultado aqui em cima, né? Nesse caso, vamos considerar tudo positivo, né? Para facilitar aí. F tem derivadas parciais contínuas. É importante a função ter derivadas parciais contínuas, derivada em x, derivada em y, né? Então, como assim, para aqui simplificar a dedução da fórmula, vamos supor tudo isso positivo, como eu falei, né? F de xy maior ou igual a zero. O domínio D é um domínio de F, que é um retângulo, esse retângulo aqui, né? Esse domínio D aqui embaixo, ó, para facilitar também, é um retângulo, tá bom? Mas é claro que a gente está facilitando, mas isso serve para outros casos também, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Dividimos D em pequenos retângulos R e J, como esse que está aqui embaixo. Sempre é essa estratégia, tá? A gente simplificar a situação fazendo esse tipo de divisão para aplicar o cálculo, tá? A área disso aqui é um ΔA, não é isso? Que é um ΔX vezes um ΔY, né? Essa área aqui é o produto das dimensões, tá certo? Se x e y é o canto, imagine que é esse cantinho aqui, ó. Então, você tem esse ponto aqui em cima, P e J, que é esse x, esse y e um z correspondente aqui em cima, tá bom? Então, é isso que ele vai definir esse ponto P e J aqui, ó. X, y e um z, né? Ou seja, um f de x, y, que é um z, não é isso? Aquele ponto lá. O ponto em S, que é diretamente acima dele, né? Diretamente acima desse ponto aqui. Então, o ponto P e J está diretamente acima desse ponto aqui, tá? Conforme a figura 1 que a gente está mostrando aqui já. O plano tangente a S, em P e J, é uma aproximação de S próximo de P e J. Então, presta atenção aqui, ó. Quando a gente faz esse RJ, ele tem um representante lá na imagem, que é esse SIJ. Só que ele acompanha a superfície. É esse aqui mais escurinho, esse azul mais escurinho, que ele está acompanhando a superfície. Ó. Ele está indicado aqui, tem uma seta, certo? Isso é a imagem desse retângulozinho aqui embaixo. Só que o que a gente vai fazer? Nesse ponto, a gente faz um plano tangente com esse domínio aqui embaixo também. Então, ele vai ficar só aqui, certo? E nota que, mesmo tendo alguma diferençazinha, né? Porque um é um pouco torto, o outro é retinho aqui, né? Vai ter uma diferença, mas nós trabalhamos primeiramente com aproximação, né? Então, esse plano tangente, essa área aqui, ela é aproximada a essa área, de fato, da superfície aqui, desse S. Tá certo? E a ideia do cálculo é o quê? Quando a gente fizer esses retalhos menores, quanto mais dividir, tiver um domínio menorzinho, tanto mais vai aproximar essa área do plano tangente com a área de fato da superfície. Então, essa vai ser a jogada depois no cálculo, que vai tender esse domínio a ser infinitamente pequeno, e você, então, vai ter infinitos pontos desses, você vai somar tudo. Então, a soma dessas áreas aqui, né, vai dar igual à soma da superfície, tá bom? Então, a ideia é essa, tá? Então, a área T, né, delta T e J, então,
como eu falei, né, essa área do plano tangente ali, da parte desse plano tangente, que é um paralelogramo, que fica diretamente acima de RJ, né? RJ, você tem essa parte aqui, TIJ, né? Do plano tangente. É uma aproximação da área SIJ, como eu comentei também, né? Delta SIJ. É uma parte de S, que fica diretamente acima de RJ. Portanto, a soma dupla, né? De delta TIJ, então somatório duplo, tá certo? É uma aproximação da área total de S. E essa aproximação parece melhorar conforme o número de retângulos aumenta. Portanto, a área da superfície ali de S pode ser dada assim, ó. A de S vai ser igual ao limite com MN tendendo a infinitos. Agora, muitos retângulos desse aqui embaixo, tendendo a infinito, né? Você vai ter diversos desses aqui em cima, mas imagine bem pequenininho agora. Quase para cada ponto um negocinho desse pequenininho. Então, o somatório dessa área dos planos tangentes, não é isso? Todos aqueles planos tangentes, né? Vai dar, então, a área que a gente precisa em S. Tá certo? E a gente sabe que esse somatório duplo vira uma integral dupla. Mas tem mais uma coisa, esse T de IJ, essa área desse plano tangente, ainda está difícil de visualizar e meio estranho de calcular do jeito que está aqui ainda. Ainda é preciso dar uma melhorada no método de cálculo desse plano tangente, dessa área desse plano tangente aqui, tá bom? Então a ideia então é agora trabalhar como eu vou calcular a área desse paralelogramo. Aí, falando de paralelogramo, talvez traga à mente de vocês alguma coisa mais interessante de geometria vetorial. O que? Esse paralelogramo ele pode ser formado por dois vetores, aqui esse e esse, partindo da origem. E a área de um paralelogramo, na verdade, é a norma do produto vetorial dos vetores dessas duas dimensões, tá bom? Então, na verdade, a gente vai caminhar para esse sentido aqui, ó. Então, a norma do produto vetorial de AB, chamando aqui um vetor A, essa dimensão A, e B, esse vetor B. Você precisa definir bem quem é esse vetor A e bem quem é esse vetor B, tá bom? E a norma do produto vetorial vai dar, então, essa área e possivelmente vai facilitar os cálculos. Quem é esse vetor A? Você pode pensar na decomposição X e Z dele e fazer uma soma dessas duas decomposições para você ter uma ideia do vetor A. Quem é o vetor A? Decompor ele no sentido X é fácil, que vai ser a variação de X vezes o vetor I. Né? I, que é 1, 0, não é isso? Que ele aponta para o X aqui, ó. É unitário, né? Vezes a variação do X. Então, você tem a componente horizontal aqui. Mas, aí você tem que entender a componente vertical dele. Aí aqui eu preciso, porque aqui o autor foi muito rápido, então eu preciso, de repente, para facilitar, então eu preciso dizer que o vetor ali A, então a componente horizontal dele é essa, mas a componente vertical dele é essa aqui, ó, vezes K. K aponta para cima, não é isso? Isso aqui, sentido do X. Isso aqui para cima. Tá bom? Então, é essa a ideia, né? Variação de xi mais variação de zk. Só que essa variação de z, não é isso? Você pode pensar assim, ó. O que é a variação de z? A variação de z você vai poder pensar assim, ó. Delta z. Você vai poder substituir isso no seguinte sentido. Imagine aqui essa situação, então. Você tem aqui, né, coordenada Z, e você tem um ponto aqui, e aqui você está trabalhando só XZ ali, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo pensar aqui numa ilustração bacana aqui para vocês. Certo? E um ponto aqui, um ponto que teve uma determinada variação, né? Que a gente está trabalhando, então, variação, não é isso? Então, fez isso aqui, né? Então, teve uma variação no Z aqui. Isso aqui é o delta Z. Certo? Delta Z. Aqui, teve uma variação no X. Teve um delta X.
Mas pensa comigo aqui, isso aqui tem um ângulo θ, não é isso? Pensa comigo, a tangente daquele ângulo θ vai ser igual ao ΔZ, cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Certo? O que é essa tangente de θ? Isso aqui é a derivada, né? Tangente do ângulo é a derivada, não é isso? E essa derivada vai ser uma derivada parcial em relação a z. Ok? Porque ela está trabalhando no sentido aqui de z. Tá certo? Ela está movimentando no sentido de z. Para cima e para baixo ali. Tá certo? Então, isso aqui vai ser um del... vai ser no sentido de z. Deixa eu pensar aqui. Del z, del x, vai ser um del z... sentido de z, sentido de x, vai ser um del z, del x aqui, tá? Vai ser no sentido de x, na verdade. Tá? Então, vai ser d de z, delta z sobre delta x. Deixa eu tentar visualizar bem isso aqui. É porque eu preciso de, né? É interessante ter uma visão 3D disso aqui. Então, a gente está tentando fazer os componentes dela, né? Desse vetor A aqui, né? Então, você tem o componente que vem aqui para o x, mas você tem que pensar no componente vertical, não é isso? Como é que seria isso? Então, é o vetor k, que é unitário, não é isso? Vezes a variação de ΔZ. E aí a gente pensou, né? De fato vai travar aqui, né? Você vai travar num y, imagine num y desse, passa um plano, você vai ficar só percorrendo em x ali, não é isso? Então, de fato, essa variação em z lá em cima, ela vai ser traduzida como uma derivada parcial em x, tá bom? Então, tá certa essa ideia aqui, tá? Derivada, vamos colocar da função, né? Pode ser de z, mas o del z é a função, tá bom? Então, del f, del x, uma derivada parcial dessa função, mas em relação a x, tá? Então, multiplicando cruzado, a gente vai ter del f del x vezes delta x é igual a delta z. Ou, em outros termos, f em x, derivada parcial em x da função, vezes delta x é o d de z. Então, aqui está a explicação onde eu queria chegar, né? O ponto onde eu queria chegar, que aí o autor faz direto. Aí ele usa isso aqui direto e às vezes você pode, de repente, não compreender. Né? Vamos voltar lá, então. E vai ver o que eu estou falando. Então, aqui, ó. Ele pegou a componente horizontal, mas a componente vertical ele já fez f em x, né? Derivado parcial em x, delta x de vezes k. Aí isso aqui, como veio direto, possivelmente você não entenderia por quê, né? Então a ideia é essa, é uma variação em z vezes k, tá bom? Delta z. Mas esse delta z é traduzido por derivada parcial em x, delta x, tá bom? A explicação disso aí. O b é a mesma coisa, componente aqui, né? Horizontal, agora apontando para y, então o vetor é j, tá? Delta yj mais a derivada em y, delta yk. Então, assim você consegue definir bem esses dois vetores A e B. O que você precisa fazer com ele? Produto vetorial e tirar a norma, tá? Como é que faz o produto vetorial? IJ, usa esse determinantezinho, né? IJK, as coordenadas do vetor A, delta x, a derivada em x, tá bom? Que aqui no caso deu 0. Não, desculpa. E o J, que é 0, não tem J, 0. O K aqui, que é o F em X, delta X, aqui. Então, são as componentes, né? Tem que ter 3 aqui, né? Como não tem J, é 0.
Aqui não tem I, não é isso? Então é zero. A componente do J é ΔY. E do K é esse termo aqui. Calculando esse determinante certinho, a gente vai ter essa expressão aqui, menos f em x, x, y, j, e menos f em y, x, y, j, mais k vezes d de a. Tá certo? Tirando a norma disso aqui, a norma é a raiz quadrada da soma dos quadrados desses componentes. Então, aqui, ao quadrado vai ficar, esse menos não precisa colocar, né? O quadrado vai ficar mais aqui f, x, x, y, j ao quadrado, mais f em y, né? X, y, de novo, esse menos aqui é o quadrado, ele vai perder o efeito. Aqui tem um quadrado que não apareceu no livro, tá? Mas aqui é o quadrado. E o que acompanha o k aqui é 1 ao quadrado, é 1 mesmo. Tá? Então, para substituir aquele delta t e j, olha só o trabalho que foi feito, né? Para substituir esse aqui, não é isso? Foi preciso usar esse artifício e ficou a raiz quadrada. Aparentemente você pode dizer, mas não estou vendo a facilidade. Mas é bem mais tranquilo, porque você não precisa deduzir isso aqui mais. Você vai usar derivadas parciais, não é isso? Que você consegue calcular e tirar uma raiz e fica bem mais tranquilo. Simplificando agora, substituindo isso aqui lá naquela área, dá essa expressão, isso aqui é uma integral dupla, né? Integral dupla. Então, a área vai ser integral dupla de raiz quadrada de f em x, xy ao quadrado, mais f em y e xy ao quadrado, não apareceu aqui, mas tem, mais 1 d de a. Tá certo? Ou, alternativamente, dessa maneira aqui, ó, a de S, ou seja, a área daquela superfície, integral dupla da raiz quadrada de 1 mais, em outros termos, a derivada parcial em x ao quadrado mais a derivada parcial em y ao quadrado. Isso tudo d de a. Simples. Ele é, nesse sentido, ele parece um pouco com o comprimento do arco lá, né? Do cálculo 1, de uma variável. Então, tem uma relação, né? O comprimento do arco deu isso aqui, ó. Raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado. Agora, quando tem duas dimensões, não é só o comprimento numa direção, mas agora é uma área, né, de uma superfície. Então, ele tem essa representação aqui. Então, com essa fórmula, aí você vai calcular tudo que você imagina aí de situações, né? Vamos pegar um exemplo aqui, tá certo? Pegar um exemplo. Isso aqui essa dedução da fórmula foi só para vocês terem, então, a noção de onde é que surge, mas basicamente você vai usar essa fórmula aqui, tá bom? Integral dupla da raiz quadrada de 1 mais derivada parcial em x ao quadrado mais derivada parcial em y ao quadrado, tá bom? Então, ó, determine a área da superfície superfície da parte da superfície z igual a x ao quadrado mais 2y, que fica acima da região triangular do plano xy com vértices, esses vértices aqui que foram dados 0, 0, 1, 0 e 1, 1. Tá certo? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, vou copiar aqui essa área, essa região, para colar aqui. E eu vou usar essa região do domínio para a gente trabalhar. Olha aqui, legal esse quadro aqui. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, como é que eu vou calcular a área de uma região S, né? Então, agora, pelo que a gente estudou, né? Isso a gente viu lá. Então, vai ser 1 mais, eu preciso ΔZ, ΔX ao quadrado, eu preciso dessa derivada parcial, e preciso dessa aqui também, mais ΔZ, ΔY ao quadrado. Só que eu preciso também o d de a sobre d, definir essa região que eu vou trabalhar. E essa região é justamente essa aqui. Tá certo? A função é essa, ó. A função é z igual a x ao quadrado mais 2y. Tá? Então, a função é essa. Tá certo? Ou seja, isso aí deve, né, gerar uma superfície e tal, ok? Paraboloide, sei lá o que vai dar isso aí. Tá? Vai dar uma superfície. Aí, você, nesse domínio, vai ter uma limitação nessa superfície. Aí, quando você fizer essa integral,
certinho, com os intervalos de integração que a gente vai deduzir daqui, vai calcular a área dela lá. E depois eu vou mostrar rapidinho no GeoGebra que figura essa aí, tá bom? Pra gente ter uma noção da... Acho que tem um desenho aqui também no livro, mas eu vou mostrar também lá para vocês. Então aqui, ó, isso aqui a gente faz com facilidade. Quem que é? Del Z, del X. Derivar isso aqui em relação a X. 2X. 2Y derivando da zero, porque isso aí tudo é constante, né? Del Z, del Y agora. Derivando isso aqui em relação a Y. O X ao quadrado é constante, zero. 2Y derivando, 2. Tá certo? Agora os intervalos de integração, ó. A reta aqui é y igual a x. Então, a gente pode fazer como região do tipo 1. Tipo 1. X variando de 0. X variando de 0 a 1. E y variando de 0 até a função. Até x. Então, região do tipo 1. Tá? Dx, dy. Tá? Fica muito fácil. Então, portanto, a área daquela superfície vai ser igual a integral dupla da raiz quadrada de 1 mais... Quem que é del z, del x, que a gente calculou? 2x ao quadrado, mais... Quem que é del z, del y? 2 ao quadrado, d de x, d de y. Opa, primeiro d de y, né? Que é o d de y que vai ter uma variável. Então, vamos voltar ali. d de y, d de x. O d de y vai variar de quanto até quanto? De 0 a x. E o x vai variar de 0 a 1. Então, essa área aqui vai ser igual. Simplificando, nota que algumas integrais aqui você vai ter que aí usar algumas estratégias para você simplificar, etc., para não ficar um trabalho muito difícil. Aqui vai ficar 4 mais um 5, né? Então, aqui, vamos apagar aqui, vou colocar 5. E aqui, dy, dx. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. 4 ao quadrado mais 5dy, dx. 0x, 0 a 1. É isso aqui mesmo, tá certo? Ok? Aí aqui a ideia é o seguinte, vai ter momentos em que você vai precisar usar algumas estratégias para facilitar a sua integral. Esse caso vai ser um pouco mais simples, mas vai chegar o momento em que você vai precisar chegar com integrais que você não vai conseguir resolver. Por exemplo, essa aqui está relativamente fácil, porque isso aqui tudo é constante, né? Se integrar isso aqui tudo vai ser considerado constante. E você está integrando em relação a y. Então, vai ficar raiz de 5 mais 4x ao quadrado vezes y, e isso está variando de 0 a x. E isso está dentro de outra integral de 0 a 1. Então, nota que facilitou um pouco aí o trabalho, porque aqui ali tudo foi considerado uma constante, né? Agora, substituindo esse x, essa parte aqui, no y, desculpa, substituindo no y, esse intervalo superior vai dar x. O inferior dá 0, então não precisa trabalhar. Então, o efeito aqui vai ser que vai aparecer um x aqui, ó. 4x ao quadrado vezes x. Agora, integrando em relação a x. Essa integral dá para a gente fazer uma substituição aqui dentro. Então, vamos chamar aquilo lá tudo de u. 5 mais 4x ao quadrado. du vai ser, derivando isso, 0. Derivando aqui, 8x dx. Esse 8 pode passar para cá, dividindo. Tá bom? Então, a gente tem aqui como trabalhar aqui com uma substituição simples, tá? Mas tem caso que poderia ficar bem mais denso se não houvesse essa alternativa, tá? Eu vou permanecer esses intervalos, tá?
Só aí, sabendo que a gente vai mudar para a variável u, mas a gente vai depois já destrocar a variável, então esse aqui vai ficar momentaneamente, tipo assim, inadequado um pouquinho, mas como a gente não vai precisar dele agora, depois a gente vai voltar e aí ele fica bom de novo, tá bom? Porque quando você muda as variáveis aqui para u, o intervalo de integração, você deveria também mudar para u. Mas eu vou explicar o que eu vou fazer aqui para vocês. Então, eu vou permanecer ele aqui. Então, aqui vai ficar raiz quadrada. Isso aqui tudo dentro é u. E isso aqui tudo, ó, x dx é du sobre 8. Esse sobre 8 eu vou colocar aqui fora. Então, 1/8 integral de 0 a 1. De novo, esses intervalos aqui ainda não são adequados, mas a gente permanece aí para facilitar a conta, tá? A de S vai ser igual a 1/8. Agora, a integral disso aqui, aí é fácil, né? U elevado a terço, 1/2 mais 1, que dá 3/2, não é isso? Dividido por 3/2. Então, aqui dá 3/2, né? Dividido por 3/2. Variando de 0 a 1, nota, esse intervalo ainda não é o adequado, mas vamos insistir nele aí. Então, A de S vai ser 1 sobre 8. Aí aqui, ó, eu volto o que era antes. O meu U é 5 mais 4x ao quadrado. Então, eu volto para a variável x, 5 mais 4x ao quadrado, elevado a 3/2 sobre 3/2. E aí, esse intervalo que era do x, volta a ficar adequado, entendeu? Eu não precisei mexer nele. Fazer mais conta, etc. Agora o intervalo tá beleza, porque esse intervalo aqui de 0 a 1 é do x, tá? Então aqui, dividir por 2/3 é o mesmo que multiplicar. Dividir por 3/2 é o mesmo que multiplicar por 2/3, tá? Mesmo que multiplicar por 2/3. 5 mais 4x ao quadrado elevado a 3/2, isso variando de 0 a 1. Vamos lá, tô chegando no fim. Tô indo passo a passo, né? A de S vai ser igual. 1 vezes 2, 2. 8 vezes 3, 24. Dá para simplificar um 12, né? Dá para simplificar um 12. Vou fazer isso logo. Um 12, né? Seria esse efeito aqui, né? Também. 1 em cima, esse 8 viraria 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 5 mais 4x ao quadrado elevado a 3/2. Agora vamos trabalhar esse intervalo aqui, essa variação. A de S vai ser igual a 1 sobre 12 vezes... Deixa eu ver se tá indo certinho. Tá 1 sobre 12. Aqui, ó. Até aqui, ó, tá tudo beleza, ó. Aqui, ó. 8 vezes 2/3, 4x ao quadrado, mais 5 elevado a 3/2, de 0 a 1. Tá certo? Aí, para simplificar, ó, você vai, né? Vai simplificar aquilo tudo lá, vai substituir em cima, né? Vai substituir por 1, então vai ficar aqui 4, né? Aqui por 1, ó. Então, 1, 4, 5, vai ficar 9 elevado a 3/2 menos 5, não é isso? Porque quando você substitui por 0 aqui, 0, mas sobra o 5 aqui. Tá certo? Então, A de S, 1 sobre 12. Aí você vai ter que trabalhar isso aqui, ó, essa simplificação, tá certo? Essa simplificação, de repente, para dar uma clareada aí, se alguém tiver esquecido, a gente pode fazer assim, ó. Aqui 9 ao cubo dentro da raiz, tá bom? Esse 2 aqui indica que é a raiz, tá? Esse 2 aqui que não aparece. 9 ao cubo, 9 elevado a 3 sobre 2. É o mesmo que a raiz quadrada de 9 ao cubo, menos 5. Vamos lá. 5. Apareceu um raiz de 5 aqui, 27. Vamos ver aqui. Então, A de S, 1 sobre 12. Aí aqui tem que fazer o seguinte, ó.
Vamos ver aqui o que dá para fazer. Aqui vai ser raiz, né? 9 é 3 ao quadrado, né? Esse 3 ao quadrado elevado a 3, certo? Isso aqui é intercambiável, né? Você pode colocar o 3 aqui dentro e o 2 lá fora. Mas por que isso, professor? Só para simplificar mesmo a situação aqui, vocês vão ver. Então, eu posso colocar o 3 aqui dentro e o 2 lá fora. Tá certo? Dá no mesmo aqui. Menos 5. Só que com esse efeito eu posso cortar esse 2 com a raiz. Aí vai ficar 1 sobre 12, 27, menos 5, menos 5. Só que tem um detalhezinho. Um detalhezinho aqui, quer ver? Quando eu colocar o 0, que vai zerar aqui, não fica só 5, porque o 5 tá dentro também, né? Então, é 5 elevado a 3,5 aqui, tá? Então, 5 elevado a 3,5. Então, só corrigindo aqui, ó. 5 elevado a 3,5, 5 elevado a 3,5, 5 elevado a 3,5. Tá, vamos ver lá. Então, A de S, 1 sobre 12, 27, menos. Mesmo jeito, né? Raiz quadrada de 5 elevado a 3. E aí, simplificando isso, a gente vai ter 1 sobre 12, 27, menos aqui, ó. 5 ao cubo é 5 ao quadrado vezes 5. Corta, então sai um 5 e fica uma raiz de 5 ali. Então aí, ó, o mistério aí, ó, 27 menos 5 raiz de 5 sobre 12. Então, de repente, eu ia parar ali, né? Mas aí acabei fazendo esse reto de simplificação. De repente, clareia a sua vida aí, se você tiver alguma dúvida também nessas coisas básicas aí, né? Esses continhos. Ajuda. Para finalizar aqui, ó, determine a área da parte do paraboloide, né? Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ah, eu falei que ia mostrar, né? Só um pouquinho, falei que ia mostrar essa figura aqui, ó. Tá bom? Então, ainda bem que tem já aqui, eu ia mostrar no GeoGebra, mas vai ser a mesma coisa, né? Olha o domínio dela aqui embaixo, ó. Vira essa região lá, que foi dada aqui, ó. Essa região triangular, ó. Esse triângulo aqui, cadê aqui, ó? Esse triângulo aqui, ele tá aqui na base, ó. Tipo uma sombra, bateu, né? De cima para baixo uma luz, a sombra ficou isso aqui, ó. É o domínio. E a região é essa. Então, esse Z aqui, ó, x ao quadrado mais 2y, é essa superfície aqui. E a área disso aqui foi o que a gente encontrou. 27 menos 5 raiz de 5 sobre 12. Se você colocar isso na calculadora, você vai ter um valor aproximado aí, tá? Você vai encontrar aí 27 menos, isso aqui vai dar 2 e pouquinho. 10, vamos pôr aqui, 2, 10, 17, vai dar 1, uns quebradinho, tá certo? De área. Mas vamos aqui agora. Então, agora a gente tem, né, paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ó. Esse é o paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Pensa quando você tem um, né, y igual a x ao quadrado, então você tem aquela parábola, né? Agora, vamos dizer assim, a contrapartida dele espacial, z igual a x ao quadrado mais o y ao quadrado também. Aí gera esse paraboloide aqui, ó, que bacana ele. Tá certo? Muito usado, muito trabalhado. Então, determine a área da parte do paraboloide que está abaixo do plano z igual a 9. Aí você, no z igual a 9, ou seja, na altura z igual a 9, você corta ele. Então, você quer saber a área só dessa parte aqui, porque ele continua infinitamente para cima, né? Se você não limitar. Então, cortou aqui, ele quer saber essa área ao redor. Entendeu? Eu fico pensando isso lá no meu ensino médio, né? Ou se a gente tivesse no ensino médio. Isso aqui era impossível. No ensino médio era impossível, não tinha recurso para você trabalhar isso aqui, né? Quando era um conezinho, já era difícil trabalhar a área, né? A área da superfície, né? De um cone.
dado o rádio, algumas dimensões lá, já era um trabalhozinho bacana. Mas agora aqui, olha que interessante. Isso aqui tem uma fórmula integral dupla, né? Que você vai trabalhar aqui e você já vai resolver ela sem muito problema, né? Então vamos lá fazer esse cálculo aqui. Então, primeiro, a função é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Detalhe, a gente vai precisar da derivada disso em relação a x, então a gente já vai fazer. E da derivada disso aqui em relação a y, a gente vai fazer já, 2y, tá? Olha, moleza, facinho isso aqui, né? Ó, tá? Bem tranquilo. Agora, a gente precisa também definir a região, né? A gente tem um paraboloide assim, tal, né? E essa altura aqui, esse z é 9, né? Então, esse tá mais ou menos assim, né? Essa altura aqui, o z é 9, né? Ou seja, se você pegar essa equação e colocar Z9, o que vai acontecer ali? Z9, vai ficar isso aqui, né? Isso aqui se você projetar, então, lá no plano XY, para você achar o domínio, né? Isso aqui é uma circunferência de raio 3, porque a equação da circunferência é isso aqui, né? Igual ao raio ao quadrado, tá? Então, isso aqui é o raio. Raio é 3. Tá certo? Então, a gente já sabe que o domínio é uma circunferência de raio 3. A gente pode trabalhar isso, como é um círculo, coordenadas polares, tá bom? Então, o raio vai variar de 0 a 3 e o ângulo vai variar de 0 a 2π. Ele vai fazer a volta inteira. Então, em coordenadas polares é melhor, tá bom? Como vai aparecer x e y em coordenadas polares, o x é r cosseno de θ, o y é r seno de θ, que a gente vai precisar substituir lá também. Ok? Então vamos ver o que vai dar então agora. Então a área da superfície vai ser igual a integral dupla de raiz quadrada de 1 mais del z del x ao quadrado mais del z del y ao quadrado d de A sobre D. É a fórmula mais genérica, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Dentro dessa raiz a gente vai colocar 1 mais, quem que foi essa derivada parcial? A gente viu que deu 2x, né? Essa derivada em y deu 2y, isso tudo ao quadrado, né? D de A sobre D. Esse D de A, então vamos fazer também já, né? Esse D de A e essa região de D. Vamos definir logo, né? Então a gente vai trabalhar com coordenadas polares. Então esse D de A é R, dr, dθ, tá? Esse R vai variar de 0 a 3 e o θ de 0 a 2π. Então tá aí. Só que a gente aqui está em R θ e aqui ainda está aparecendo X. A gente vai ter que substituir daqui a pouquinho. Vamos fazer mais um passo, mas não pode ficar X, Y, R, θ, 4 variáveis não dá. Então tem que substituir isso aí também, tá bom? Substituir todo mundo lá. 0,3, 0,2π. Aqui dentro da raiz a gente vai ter 1 mais 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Esse quadro a gente pode colocar em evidência, né? E então ele vai ficar, na verdade, x ao quadrado mais y ao quadrado. R, dr, dθ. O que acontece? X ao quadrado mais y ao quadrado é o mesmo que r ao quadrado, tá bom? Tá? Essa substituição em coordenadas polares também tem essa substituição aqui, né? A gente pode usar esse recurso aqui, né? Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o seguinte aqui.
A de S vai ser igual a 0 a 2π, 0 a 3, aqui dentro 1 mais 4R2, R dr dθ. Agora sim. Agora a gente consegue integrar isso aqui também com a substituição, tá bom? Então, A de S vai ser igual a 0 a 2π. Essa integral aqui a gente vai chamar tudo que está lá dentro, né, dentro da raiz aqui, 1 mais 4R2. Derivando isso aqui, derivada de 1 é 0. Derivada disso aqui, 8R dr. Esse 8 pode passar para cá dividindo. Então, a gente tem todos os ingredientes aqui que a gente precisa para fazer a substituição. Aquele caso, de novo, vou deixar esses intervalos aqui, tá bom? Porque depois a gente volta, etc. Então, vocês já entenderam, tá? Não vou mexer nisso aqui. Então, raiz quadrada aqui dentro é tudo U, vezes R dr é du sobre 8. Du, não é isso? Sobre 8 eu vou colocar 1/8 bem aqui, tá bom? E depois isso tudo vai derivar em relação a θ, tá? Nota que isso aí está dentro de uma outra integral. Então, A de S vai ser igual. Essa parte de fora vai ser 0 a 2π, integral de 0 a 2π. Esse 1/8 também já pode ser até aqui para fora, não vai fazer diferença. A gente pode integrar isso aqui, vai ficar U elevado a 3/2 vezes 2/3, né? Que isso aqui em fração é U elevado a meio. Então, U elevado a meio mais 1, U elevado a 3/2 dividido por 3/2 é o mesmo que multiplicar por 2/3. Só que esse U variando de 0 a 3 ainda não é o intervalo adequado dele. E tudo isso vai integrar em relação a θ ainda. A de S vai ser igual a 1/8 da integral de 0 a 2π, 2/3 de U. Aí eu vou voltar U em termos de X, o que era de R, né? 1 mais 4R2. 1 mais 4R2 elevado a 3/2. Aí sim, agora esse intervalo está certo. Esse intervalo era do R, não é isso? Então agora ele está certo, tá? Voltou a ficar certo. Deixa eu ver se está tudo certo até aqui. Aqui, tarará, 1 mais 4R ao quadrado. R dr dθ. R dr dθ, certo? É isso aí mesmo. Tá certo? Agora, ele vai ficar isso aqui, 2/3, 1 mais 4R ao quadrado elevado a 3/2, tá igualzinho que tá aqui, tá certo? E aqui vai ficar, o dθ, quando trabalhar ele vai ficar 2π apenas, porque, né, integrando dθ vai ficar θ, vai variar só 2π, porque o zero não precisa ficar, vai ficar esse 2π vezes 1/8 vezes isso aqui. Então tá tudo certinho. Então, para simplificar, eu já fiz uma vez aquela simplificação inteira, né? É só ter cuidado, né, e detalhe com as continhas, mas agora eu vou usar esse resultado aqui, né? Então, para finalizar essa situação aqui, a gente chega nesse resultado, tá bom? Só prosseguir um pouquinho mais ali e a gente chega nisso aqui. Isso aqui, então, é a nossa área da superfície procurada. Tá certo? Então, é isso aí. Essa sessão é pequena. Espero que tenha ajudado vocês. Vou parar aqui a gravação.